Doutora Maria da Conceição de Moraes, coordenadora desse movimento cívico nacional, idealizadora de um projeto patriótico que, saindo da terra dos Guararapes, encantou corações e inteligências no Brasil. Eu deixo uma homenagem ao Dr. Sérgio Rubens Torres, presidente nacional do partido, que por restrições médicas não pôde estar conosco, mas que os colegas, companheiros, irmãos de partido levem a ele o abraço, a solidariedade e a profunda gratidão. Dr. Miguel Manso, secretário nacional de organização partidária, que com aquela objetividade que os engenheiros têm, me fez um impressionante mapa da vulnerabilidade da soberania do país. Eu guardei, doutor Miguel, guardei a lição de que nós não temos soberania para fazer, na medida em que grandes marcas aprisionam os consumidores do Brasil. Assim como o doutor Rosivaldo, que vem da Bahia, que é um jurista, que é um professor, que é um especialista no tema, assim como estelionatários internacionais submetem milhões de usuários a exercícios de paciência diante aos crimes que cometem nas relações de consumo. Minha deferência aos demais integrantes da direção partidária, aos quais ao longo da conversa irei nominar, todos representativos de lideranças e de esperança política. Senhoras, senhores, meus amigos, minhas amigas, gratidão por estarem aqui. Quantos rasgaram a imensidão das distâncias para esse momento que é um culto de amizade e de civismo. Eu conheço a cada um, eu conheço a todos. São extratos de uma família que cresce. E nós estamos aqui, professor Antônio Costa, jurista da Bahia, nós estamos aqui para celebrar a progressão geométrica do movimento cívico nacional e para agradecer a recepção por um partido de pessoas dignas. E aproveito para dar um testemunho às senhoras e aos senhores. Na sexta-feira passada, eu fiquei 4 horas aqui em São Paulo, reunido com a direção partidária. E ao final eu lhes disse que se contasse as pessoas desacreditadas da classe política, que se eu contasse que foram 4 horas de estudos, 4 horas de debates, 4 horas de apontamentos, de reflexões sobre os interesses da pátria, ninguém acreditaria. Mas foi assim. Tem gente que ama e pensa o Brasil. Diferentemente dos cérebros de minhoca, formados na escola da hipocrisia e do sorriso falso, que ocupam palácios onde tramam o tempo todo. Aqueles que, no dizer do ministro Aires Brito, que dignificou a nossa mais alta Corte de Justiça, aqueles que ocupam as grandes alturas para praticar as grandes baixezas. Nós não estamos aqui, não é, doutor Miguel? Nós não estamos aqui impressionados pelo poder. Porque o poder passa, como os homens passam como sombras pela superfície da terra, disse o tribuno do Império Gaspar Silveira Martins. O que nos move é um compromisso físico, de ação, e um compromisso que vai além da condição de brasileiros. Brasileiros são os que nascem aqui, ou são naturalizados. O que nos move é a condição de patriotas. O que não se prova com um registro de nascimento ou com um documento de naturalização. Prova-se a condição de patriota com amor à bandeira e com respeito aos valores nacionais. Quantos nós somos? E quem somos agora nessa união e o que pensamos? A partir de reflexões do Dr. Miguel, que eu tomo por empréstimo, lanço questionamentos com curtas
e objetivas respostas. Quantas marcas de automóveis brasileiros nós temos? Nenhuma. Quais os aparelhos de telefonia celular que o país fabrica? Nenhum. Qual é o televisor genuinamente brasileiro? Não há. Qual é a fábrica brasileira de computadores? Nos anos 1960, a Marinha adquiriu fragatas inglesas que àquela altura já eram comandadas por computador. E os altos oficiais ficaram surpresos com o elevado custo dos computadores utilizados a bordo. Foi então criada a Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros Limitada, empresa de tecnologia genuinamente brasileira. Uma empresa que chegou a um alto nível de conhecimento técnico e industrial, mas não resistiu ao império internacional no início dos anos 1990 e passou ao controle dos gigantes do mundo que dominam esse setor. Então perdeu-se a condição estratégica de aproveitamento tecnológico e entregou-se a grupos estrangeiros o resultado econômico de fornecimento desse grande mercado interno. Só mais uma referência. A indústria farmacêutica. Nosso país deve fechar o ano, e aqui eu tenho uma médica, a doutora Adriana. O nosso país deve fechar o ano como o quarto maior consumidor de medicamentos no mundo. Mas o Forte Lobby produziu uma estranha lei de patentes que favorece os interesses dos laboratórios multinacionais. Há 56 laboratórios estrangeiros que atuam aqui e são responsáveis pela venda de 80% dos medicamentos de referência e ainda abocanham 33% dos genéricos disponíveis no mercado brasileiro. Então, meus irmãos do Pátria Livre, Pátria Livre, eu entendi, é o exercício da autodeterminação dos povos. Pátria Livre é o respeito ao seu capital intelectual. É o desenvolvimento tecnológico pelas mãos da nossa gente, dos nossos profissionais, dos nossos trabalhadores em todos os níveis, a quais o Estado deve a perspectiva de uma vida com dignidade. Porque é o trabalho que gera riqueza. Não são juros, não é o capital especulativo, não é o lucro concentrado naqueles que usam o nosso mercado interno para a multiplicação dos seus impérios lá fora. Esse é o horizonte, se bem entendi, de uma pátria livre. E esse partido, Dr. Miguel, não foi capturado pelo fisiologismo. Esse partido, digo aos companheiros do movimento, não está a serviço das gangues internacionais. Não tem os pés no lamaçal da corrupção. Não está a reboque dos coronéis do atraso, aqueles que mantêm eleitores na escuridão da ignorância nos seus currais de mando. Não tem nos seus quadros quem exercite a política do urubu, que se alimenta do empobrecimento da gente desse país. É com muita honra, prezado secretário nacional de organização partidária, é com muita honra que eu carregarei a bandeira de uma pátria livre na condição de uma das alternativas à magistratura da nação. Eu observo, doutora Carla, produtora de ciência jurídica, minha colega de atividades acadêmicas aqui além mar, eu observo que nós teremos uma luta muito árdua pela frente. Porque as grandes marcas internacionais sustentam a mídia com o peso da publicidade. Compram consciências no parlamento e no governo. Mas, professor Eduardo,
que veio da Paraíba. Há uma nação ávida por liberdade. Dizem ou pensam alguns, ou quiçá muitos, qual é o futuro dessa proposta? Não sei. Nem do passado sabemos, uma vez que periodicamente a história é revisada. Nem do passado sabemos. O presente é uma surpresa por minuto. E o que dizer do futuro? Futuro, acredito, é o fazer. O fazer bem feito e, de resto, esperar. E eu me ponho na seguinte condição, perdoe-me agora a informalidade da fala. Na cidadezinha onde eu nasci, na agreste fronteira deste país, havia um sujeito que vendia picolés. Já provou picolé, doutor? Tem na sua cidade? Havia um sujeito que vendia picolé subindo e descendo ladeiras, empurrando aquele carrinho com as gostosuras da época. Falávamos e falamos dos anos 1960, em que as possibilidades de sabores e de prazeres eram ínfimas. Então, na década de 1960, picolé no interior era um sonho de consumo de todas as crianças. Esse, digamos, empreendedor ambulante, doutora Carla, atendia pelo curioso apelido de Chibo. O que é um chibo, doutor Roberto? Doutor Pérez? É um assunto para pesquisa, não é? E sei que os senhores apreciam saber. Mas aqui o que interessa é que essa figura, esse vendedor ambulante, o Chibo, percorria a cidade toda batendo um sino para chamar a atenção dos potenciais consumidores. Eu lembro que ele tinha pernas curtas, mas andava numa rapidez imensa e fazia um barulho danado com aquela sineta por onde passava. Eu não sei se perceberam um problema, mas um cidadão lá nessa minha cidade percebeu. Estudioso, digamos, da física e das relações humanas, esse cidadão percebeu um problema. Vejam o seguinte: o Chibo, o popular Chibo, batia a sineta e andava depressa. A dona da casa, imaginemos a cena, a dona da casa estava a cozinhar no seu fogão a lenha, como era de praxe. E o filho estava ali, com o seu iPad. Ai, mãe, iPad picolé, iPad picolé, iPad picolé. Tocava a sineta, era o sinal. Aquela senhora soltava o avental, subia num banco tosco de madeira, alcançava os confins de um armário e tirava um dinheirinho que era guardado numa lata de manteiga que se usava na época. Em 2 minutos, mãe e filho estavam na porta. E Chibo, o Chibo que andava depressa, já tinha passado. Estava 100 metros adiante, ladeira acima, ou morro abaixo. Foi aí que o nosso herói, arguto observador, observou o segredo e passou a sair com um carrinho de picolés atrás de Chibo, guardando uma regular distância de 100 metros. Chibo passava, fazia barulho, mas quando o consumidor chegava à porta, quem vendia era ele. E eu penso, doutor Miguel, eu penso seguir esse método já comprovado pelos experimentos da ciência. No processo eleitoral ainda não deflagrado, há muitos chibos vendendo picolés, andando depressa e fazendo barulho. Pretendo seguir atrás. E é bom que por hora mantenha uma certa distância. O importante é que quando chegar o momento certo, quando os cidadãos forem à porta, nós estaremos lá com um produto de qualidade. Quando o povo desse país
ouvir a sineta da cidadania, Dr. Pedro Maia, tribuno do júri. Companheira Márcia Campos, que sei presidiu com competência a Federação Democrática e Internacional das Mulheres. Companheiro Carlos Pereira, secretário nacional para o movimento sindical. Companheiro Gabriel Alves, coordenador nacional da juventude. Maestro Marcos Vinícius, vice-presidente nacional do PPL. Companheiro Mauro Bianco, secretário de organização no estado de São Paulo. Quando o povo sair, quando o povo desse país sair ouvindo a sineta da cidadania, quando as mulheres, os negros, os profissionais da educação, da saúde, da segurança pública, os produtores da cultura e da ciência, os empreendedores honestos, os operários, os desassistidos pela fortuna, quando ouvirem a sineta de alguém que passa apressado, nós estaremos ali a entoar o hino da libertação. Quando a juventude que pede, aí pede. Quando a juventude que pede um país que lhe dê oportunidade e orgulho, estaremos prontos para dizer: venha, venha, o picolé é seu, o Brasil é nosso e a pátria é livre. Muito obrigado. Nosso sentimento, nossa reunião é mais do que uma reunião racional, é mais do que uma reunião de boas ideias, de bons princípios, né? É, acima de tudo, uma reunião de excelentes sentimentos, viu? Então nós estamos muito felizes com a sua disposição de levar essa bandeira do partido à frente. E, como ela é verdadeira, e a gente não costuma entregar essa bandeira na mão de qualquer um, eu queria simbolicamente o senhor aceitasse carregar no lado esquerdo do seu peito essa honra. Vou fazer aqui à frente, se não se incomodar. Claro que não. Para nós é uma honra deixar essa bandeira nas melhores mãos do nosso povo. Nós temos absoluta certeza que será honrado.